No episódio de hoje de O Lado Engraçado dos Erros de Inglês, nós vamos falar sobre uma conversa entre um brasileiro e uma americana, onde o brasileiro utilizou uma palavra que se parece, de uma certa forma, com uma palavra da língua portuguesa, mas foi o suficiente para gerar uma situação de mal entendido. Além de eu te contar qual é essa palavra, eu vou te dar duas possibilidades para você utilizá-la da melhor forma. Uma com um verbo e uma com uma expressão. Então fica comigo até o final desse episódio para você descobrir tudo isso e principalmente como evitar que situações como essa possam acontecer com você. Sejam bem-vindos ao English by Thaisa. Bem-vindos ao English by Thaisa, o canal que tem como missão desenferrujar o inglês de adultos. E aqui no canal você sabe que nós temos o podcast O Lado Engraçado dos Erros de Inglês. E toda semana eu trago para vocês uma situação onde nós fazemos do limão uma limonada. Aprendermos com situações engraçadas, situações constrangedoras, com erros, para que isso se torne então um processo mais leve, um processo mais divertido, porque é fazer do limão uma limonada. Não significa que nunca vamos errar, mas vamos aprender com todas as situações que podemos aprender e tirar então a melhor lição. Aqui no canal você sabe que você encontra toda semana vídeos relacionados à sua jornada de desenferrujar o seu inglês, bem como os episódios do podcast. Mas você também encontra na playlist do podcast todos os episódios da primeira temporada e os episódios da segunda temporada. Então já busca aqui para você não perder nenhum episódio. Agora, se você é novo, se você é nova, já aproveita, já se inscreve no canal, já deixa o seu like, ativa as notificações para você não perder nenhuma notificação dos episódios que estão por vir, bem como os vídeos e a nossa aula ao vivo, que toda semana acontece aqui no canal. A história de hoje é do Pedro. Pedro Veloso é professor de inglês e essa história aconteceu lá atrás, quando Pedro foi para a sua primeira viagem internacional participar de uma formação em uma companhia aérea lá nos Estados Unidos, no Texas. Então, o Pedro, ele tinha que realizar essa formação, esses estudos, estas provas, porque ele estava fazendo, na época, um treinamento. Então, o Pedro, essa história do Pedro, ela se passa em Dallas, lá no Texas. E aí, em Dallas, ele precisava realizar algumas provas, alguns estudos. Então, ele intercalava entre os estudos e aulas, né, nessa formação que ele estava fazendo. E aí, um dia, ele precisava então estudar, porque ele tinha algumas provas, e essas provas você não podia errar, você tinha que tirar 100% nas provas, você precisava, você não tinha margem para erro. E algumas provas, sim, mas essas específicas para as quais ele estava estudando, não tinha margem de erro. E aí, ao conversar com uma funcionária do hotel, a funcionária então perguntou para ele o que que ele estava fazendo. Ele disse que ele estava estudando para as provas e ela perguntou o que que ele ia fazer, se ele não ia, né, de repente para um bar ou aproveitar ali o dia. E ele disse que não, porque ele precisava decorate algumas siglas de aeroporto, siglas importantes ali para o curso que ele estava fazendo. E aí, ele utilizou o verbo decorate. Decorate. Bom, ela disse, mas como assim, né? Tipo, como assim? Aí ele, então eu preciso, né, estudar tudo ali que eu preciso, né? E aí ela falou assim, mas como que você vai fazer isso? Ele, não, eu preciso estudar muito. E aí ela entendeu que houve uma confusão ali por parte dele com o verbo decorate. Decorate. Bom, o que que ele quis dizer? Ele quis dizer que ele precisava memorizar as siglas. Memorizar. E aí ele utilizou o verbo decorate. Só que o verbo decorate em inglês é decorar.
essa parte, né, de arquitetura, de design, essa parte de decoração, decorar neste sentido. E não no sentido de memorizar. Então, o que o Pedro deveria utilizar ali era o verbo memorize, que é o verbo memorizar. O inglês, ele não tem uma palavra para decorar, e sim memorizar. E aí foi o erro do Pedro. Ao invés de utilizar memorize, ele utilizou decorate. E a conversa ficou, então, confusa. Quando ela explicou, então, you need to memorize, né? Você precisa memorizar as siglas e tudo mais. A conversa, então, fez, né? Voltou a ter sentido e fechou o sentido. E ali ele percebeu que ele tinha cometido, né, um erro quanto ao uso da palavra memorize. Bom, então, quando nós queremos decorar algo, né, memorizar algo, nós vamos utilizar então memorize. E aí existe uma expressão que é by heart. O que que é isso? Sabe quando você sabe de cor, você memorizou e você sabe algo de cor. Então, por exemplo, I can sing this song by heart. Ou seja, eu consigo cantar essa música de cor. I can sing this song by heart. Então, isso também é uma expressão relacionada a memorizar, que é by heart. Isso é uma expressão idiomática que ela é utilizada, então, quando você sabe alguma coisa, sabe fazer alguma coisa de cor. Por quê? Porque você memorizou, né? Because you memorize it. Então você sabe porque você memorizou. Então você sabe by heart. Então, memorize é o nosso memorizar, decorar. E by heart é quando você sabe algo de cor. É claro que na época ele não sabia essa diferença, esses usos. E aí houve então um aprendizado. Bom, se você tem alguma história que envolve algum erro, que envolve uma situação engraçada ou até constrangedora com o inglês e quer ver a sua história e quer trazer a sua história aqui para o nosso podcast, é só você me mandar uma mensagem no Instagram contando a sua história para que a gente possa, então, contar a sua história aqui e trazer o aprendizado. Porque lembrando, né, gente, o erro, todos nós estamos suscetíveis ao erro, inclusive no português, no inglês também. E aí é tornar esse processo mais leve, porque o erro, nós estamos suscetíveis, ele pode acontecer, mas ele não precisa ser algo pesado. E é exatamente isso que a gente faz aqui com os nossos episódios, é tornar, né, fazer do limão uma limonada. Então, se você quer que a sua história esteja aqui também, é só você me mandar a sua história aqui no meu Instagram para que a gente possa contá-la aqui em um episódio. Já agradecendo ao Pedro pela história que ele compartilhou e lembrando vocês que toda semana nós temos aula ao vivo, toda terça-feira às 18 horas, e também temos aqui vídeos e conteúdos que vão levar você a desenferrujar o seu inglês. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo e até mais.